Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Então, pessoal, estou vindo aqui mais uma vez trazer uma palavra, né? Uma palavra da parte do Senhor. E o título desse vídeo é Deus levantará o seu reino e ele jamais será destruído e não passará a outro. Né? Eu quero ler uma passagem em Ezequiel 36, né? Onde a palavra do Senhor diz que Deus manda o profeta Ezequiel ir aos montes de Israel, né, que representa a terra do povo de Deus, né, que representa a terra de Israel. E a mensagem de Deus é de restauração e esperança após um período, né, de destruição e de humilhação. Então, essa palavra de Ezequiel 36 é Deus mais uma vez falando que vai trazer justiça sobre o seu povo e que irá restaurar o povo dele, né? O povo que foi humilhado, que foi perseguido, que foi caluniado, que foi difamado, como vai falar na palavra de Ezequiel 36. Amém? E se você não me conhece, meu nome é Rosiane. Eu fui chamada por Deus com um dom ministerial de profeta. E aproveita e já compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, né? Comenta também, compartilha, se inscreve também no meu canal, aqui no canal do YouTube, amém? E vai compartilhando para que a palavra do Senhor ela seja divulgada. Então, meus irmãos, essa palavra que eu vou ler hoje em Ezequiel 36, a palavra também ela vai falar que Deus viu a arrogância do povo de Edom, dos inimigos do seu povo, que zombaram do povo de Israel, e Deus viu a afronta, e Deus, além de fazer justiça sobre o seu povo, ele também vai restaurar aquilo que foi roubado pelo inimigo. Amém? E também ao longo da mensagem, né, eu acredito que Deus também ele vai trazer juízo, né, sobre o soberbo, o coração soberbo, aqueles que acham que tem, que faz e acontece, que pode fazer o que quer, muitas das vezes só porque tem dinheiro, porque tem fama e acha que é o dono do mundo e pode fazer o que ele bem quiser. Mas a palavra do Senhor é bem clara, que ela diz que Deus, ele dá graça ao humilde, Deus dá graça ao humilde, mas ele também resiste ao soberbo. Amém? Né? Ao longo da mensagem eu também vou ler sobre isso. E olha o que a palavra diz em Ezequiel 36. Profecia aos montes de Israel, né? E tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Né? Aqui Deus ele está mandando Ezequiel profetizar, né? Ezequiel levar a palavra. Assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficassem feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros, e na infâmia do povo, né? Aqui Deus, ele viu que além do povo perseguir o povo dele, de roubar a sua herança, de zombar, de caluniar, a palavra diz que eles difamavam o povo de Israel, estavam difamando, né? No versículo 2 até o 5, né? As nações inimigas, especialmente Edom, eu vou ler mais à frente, zombaram de Israel e disseram que a terra agora lhe pertencia, né? Eles estavam dizendo: agora a terra é nossa, é nós quem manda aqui, é nós quem faz. E eles estavam perseguindo o povo de Deus. Eles estavam se alegando com a desgraça, estavam se alegando porque o povo estava passando por momentos difíceis, né? E Deus ele manda Ezequiel profetizar aqui porque Deus viu a arrogância daquele povo.
aquele povo batendo no peito e dizendo, é nós quem manda aqui, é nós quem faz e acontece. E Deus fala que ele julgará essas nações. Deus julgará o povo que tem um coração arrogante, que tem um coração soberbo e que também persegue o povo dele, que persegue os seus servos, né? Versículo 4: Portanto, ouviu ao monte de Israel a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários, às cidades desamparadas, todas que se tornaram a rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor, delas. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, certamente que no fogo do meu zelo falei contra as nações, e principalmente contra Edom. Né? E principalmente contra Edom. Aqui no versículo 8, diz assim, do 7 ao 8. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantarei a mão para os gentios que estão ao redor de vós, levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó monte de Israel, vos produzirei os vossos frutos, os vossos ramos, vou ler de novo. Mas vós, ó monte de Israel, vos produzirei os vossos ramos, e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Então Deus ele faz uma promessa que iria restaurar novamente o povo dele, iria restaurar aquele que foi caluniado, aquele que foi perseguido, aquele que teve a sua herança roubada, aquele que o inimigo maltratou, fez mal. Deus ele está falando que o povo vai herdar novamente a sua herança e vai ter de volta tudo que o inimigo roubou. Porque às vezes as pessoas elas fazem o mal, né, pro próximo, elas fazem o mal pros servos de Deus e acha e diz, eu venci, né, eu fiz e aconteceu, eu quem mando, eu quem faço. Mas Deus ele fala aqui nessa palavra que ele iria restaurar o povo dele. E que aqueles que perseguiram o povo dele iria ficar envergonhado. Por quê? Porque enquanto o inimigo estava rindo por causa do povo de Israel que foi perseguido, Deus, além de fazer justiça sobre o povo dele, ele iria restaurar, iria devolver tudo aquilo que o inimigo roubou. Porque Deus, ele é um Deus que faz justiça, né? Ele é o Deus que faz justiça. E o versículo 10: multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, a toda ele, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como antes, e farei o vosso estado melhor do que os princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, eu quero dizer que Deus ele é o Deus sim que faz justiça. Que às vezes a gente acha que o ser humano faz mal pro próximo, faz mal. E a gente olha e diz, Senhor, mas o Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai deixar assim, do jeito que está. Mas o que eu entendo é que o Senhor fala aqui nessa palavra que Ele vai fazer justiça sim, ainda vai devolver tudo que o inimigo roubou. E ainda vai fazer como antes e ainda melhor, como fala, né? Porque eis que eu estou convosco, que eu vos voltarei para vós,
e sereis lavrados e semeados,